Porque uma cidade é feita de ruas, porque nessas ruas existem casas e nessas casas pessoas cujos antepassados deram talvez nomes a outras ruas. Por essas razões, e não só, porque passeamos nos seus jardins, onde outrora passearam outras pessoas, porque vemos os seus elétricos, seguimos as suas linhas, linhas que já não têm elétricos, pavimentos que já têm carros, passeios ocupados por eles. Enfim, Lisboa, é dessa cidade que se trata, não é só uma linda, maravilhosa luz e um património riquíssimo, mas para conhecer Lisboa, para gostar dela, é preciso conhecê-la profundamente. Nesta zona da cidade, que é um pouco desprovida de espaços verdes, renasceu em 92 um magnífico exemplar, que era uma casa de campo, era uma quinta nos arredores de Lisboa, que foi construída, terá sido construída pela Viscondesa da Regaleira por volta de 1849. A decoração é feita pelos 3 irmãos Bordal Pinheiro. Tem uma paisagem exterior, um jardim que reflete toda a inspiração romântica. Também damos importância às efemérides, às nossas procissões, às nossas festas populares e também às histórias de vida. Portanto, nós queremos que a memória futura de Lisboa seja preservada, sobretudo com estudos de história oral, a história de vida das pessoas, os documentos que nos permitam ou que permitirão futuramente que isto continue a ser o Gabinete de Estudos Alice Penhazes. Esta exposição sobre a Lisboa do século XVII foi realizada pelo Gabinete de Estudos Oliciponenses, tendo em vista a comemoração dos 400 anos do nascimento do Padre António Vieira. Portanto, esta grande figura de referência da cultura portuguesa, nascida em Lisboa, junto à Sé, merece bem que se pense um pouco essa cidade em que ele viveu, em que ele nasceu, em que ele deu todo o seu valor. Esta cidade do século XVII era uma cidade que pretendia ainda, sobretudo há 400 anos, em 1608, ser a capital da Península Ibérica. Para que nós possamos conhecer essa cidade, vale a pena passear um pouco por um espaço que foi completamente alterado pelo terremoto. Esta exposição reúne as imagens, a memória dessa cidade que vale a pena conhecer através deste conteúdo da exposição. Lisboa teve uma grande relevância na vida do Padre António Vieira, não apenas porque nela nasceu, mas acima de tudo porque aí exerceu a parte mais substancial da influência que teve no seu tempo, que corresponde a quase todo o século XVII. A Rua dos Cónegos, onde nasceu António Vieira, desapareceu na sequência do terremoto de 1755, mas sabemos que ficava entre as atuais Rua das Pedras Negras, a sul, e Rua do Correio Velho, a ocidente. A Lisboa vieirina fez parte da utopia do Quinto Império, com que o eloquente jesuíta sonhou, como atesta, entre outras expressões, a que utilizou para referir que a cabeça deste império temporal há de ser Lisboa e os reis de Portugal, os imperadores supremos, e que neste tempo há de florescer universalmente a justiça, inocência e santidade em todos os estados. Ao procedermos a uma observação global das imagens que retratam Lisboa sessentista, aproximamo-nos da memória urbana de uma cidade que, em grande parte, desapareceu com o terremoto de 1755, mas que ficou refletida na sua iconografia em certos momentos. Um desses momentos situa-se em torno de 1619, quando Filipe II de Portugal visitou a cidade. Foi então que Domingos Vieira Serrão concebeu uma representação da cidade que foi passada à gravura e integrada em 1622 no livro em que João Batista Lavanha narrou aquela famosa viagem. Lavanha descreveu todas as faustosas festividades que acompanharam a recepção prestada ao rei em Lisboa,
tendo cuidado de registar que, quando Filipe II de Portugal chegou à porta da cidade por onde devia entrar, estava a aguardá-lo o Dr. Inácio Ferreira, deputado da Mesa da Consciência e Ordens, que o recebeu com um discurso em que, entre outras considerações a propósito da sua vinda a Lisboa, desejava que esta entrada seja tão próspera e temida dos inimigos como era de nós desejada e para toda a Espanha necessária. O sonho de Lisboa como capital hispânica, manifestada desde 1608, foi-se desvanecendo depois da visita de 1619, enquanto ia crescendo o descontentamento dos portugueses para com a dinastia filipina, o que conduziu, em 1640, ao triunfo do golpe secessionista da Restauração. O processo aberto com a aclamação de Dom João IV permitiu a Lisboa reassumir a preponderância perdida havia 60 anos, ainda que através de uma conjuntura muito dura, marcada pelo enfrentamento violento com uma Castela que ainda tentou até 1668 acabar com a ruptura surgida em Lisboa. João IV reafirmou desde 1640 o protagonismo de Lisboa como capital de Portugal e do seu império, e foi na sequência das relações diplomáticas que então se estabeleceram no sentido de assegurar no plano internacional o apoio à independência que foi assinado em 1661 um tratado com a Inglaterra, o qual levou a que no ano seguinte se realizasse o casamento de Dona Catarina de Bragança com o rei Carlos II de Inglaterra. Um discurso em torno do sentido das imagens permite-nos compreender o teor das vistas seletas de Lisboa, retratados em telas a óleo, as quais, tal como as gravuras, estão centradas nos pontos fortes da cidade, situados no Terreiro de Paço e nas cerimónias que aí se realizavam, tal como em cenas da vida cotidiana que nele palpitavam. A iconografia de Lisboa do século XVII revela-nos aquela que era então a maior cidade da Península Ibérica, na sequência das atividades expansionistas que os portugueses tinham vindo a desenvolver à escala mundial desde o século anterior. 40 anos depois da Panorâmica de Lisboa, gravada em 1622 na obra de Lavanha, surgiu a que Dirkstop criou em 1662 e que influenciou decisivamente o abastecimento de outras imagens semelhantes. A tristemente célebre Inquisição motivou a representação em gravura de várias cenas relativas à sua atuação em Lisboa, as quais tiveram ampla divulgação. Nos livros em que se reproduziam gravuras com representações de Lisboa, também se facultavam aos leitores mapas do país e imagens relativas à forma como se vestiam as classes dirigentes de uma sociedade estratificada num rígido sistema de ordens, acima da qual estava um rei, que era o símbolo de um regime absolutista em que se degladiavam fações pelo acesso ao poder. A representação de Lisboa reveste-se de grande beleza e rigor nos desenhos aguarelados por Pier Maria Baldi, que acompanham o relato oficial da viagem de Cosme de Médicis a Espanha e Portugal, que se encontram em Florença, na Biblioteca Laurentina. Cosme III, grão-duque da Toscânia, esteve em Lisboa entre 20 de janeiro e 17 de fevereiro de 1669, tendo a sua viagem sido narrada por vários autores, um destaque para o conde Lorenzo Magalotti, que nos refere a passagem do príncipe florentino e amigo de Vieira pelo Palácio de Alcântara em 28 de janeiro de 1669 e pelo Mosteiro dos Jerónimos em 4 de fevereiro.
Um dos mais impressionantes conjuntos iconográficos que revela a Lisboa, tal como se encontrava no final do século XVII, é aquele que está registado numa enorme pintura em azulejo de autoria desconhecida que, em traços rudes, apresenta detalhes únicos de como eram muitos os monumentos que existiam nos 14 quilómetros compreendidos entre Pedroços, ao Oriente, e Xabregas, ao Ocidente. Na cartografia seiscentista de Lisboa, destaca-se a planta delineada em 1650 por João Nunes Tinoco, em que se realça o seu núcleo antigo dentro das velhas muralhas Moura e Fernandina, mas podendo-se já vislumbrar algumas zonas novas que, entretanto, haviam crescido na Ribeira e no Bairro Alto. Propomos o confronto dessa imagem com a atual vista aérea da cidade para que, através deste jogo de contrastes, se redescubra e recupere a memória do que foi a cidade há 400 anos.